Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Alô, alô? Tem alguém aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Giliane Vicente, sou especialista em desenvolvimento de pessoas e empresas e esse aqui é o Levemente Introvertida, um podcast sobre os desafios de ser uma pessoa introvertida num mundo que aparentemente ama os extrovertidos. Esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Estou super animada para compartilhar duas novidades incríveis com você. A primeira é que nesta etapa teremos entrevistas com especialistas que vão iluminar ainda mais nossa jornada de descobertas. Se assim como eu, você sente que as estratégias tradicionais de marketing não funcionam para nós introvertidos e que muitas vezes precisa se forçar a ser alguém que não é nas redes sociais, vai adorar conhecer nosso convidado de hoje, Nano Fregonese, um especialista em marketing para introvertidos. Neste episódio, Nano compartilha sua história e dicas valiosas. Você vai aprender a alavancar a sua profundidade e seu olhar estratégico, transformando sua sensibilidade e empatia em ferramentas poderosas para construir uma marca pessoal autêntica que vai atrair os seus clientes ideais. Prepare-se para perceber que o sucesso no marketing digital não exige que você abra mão da sua essência. Nano apresenta estratégias que atuam como um antídoto para a superexposição que nos sobrecarrega, promovendo uma conexão genuína e a entrega de valor. A outra novidade é que, para comemorar o início dessa nova temporada, eu tenho um presente para você. No final do episódio, eu vou te contar. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então fique com a gente até o final. Se você é um introvertido em busca de inspiração ou convive com um e deseja compreendê-lo melhor, esse podcast é para você. Não esqueça de seguir o podcast no Spotify, deixe a sua avaliação e compartilhe suas opiniões sobre esse episódio na caixa de comentários. Essas ações são de grande ajuda para o meu trabalho, que é totalmente independente. Uma vez por mês, trarei uma nova surpresa para você. Vamos lá? Hoje a gente tem companhia aqui no Levemente Introvertida. Ele é o Nano Fregonese. Eu sigo ele no Insta e estou bem animada para a nossa conversa. Muito obrigado, Bem-vindo, né? Seja bem-vindo, Nano. Muito obrigado, prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, né? Acompanho teu trabalho lá também, gostei bastante. Quando eu vi, falei, não, tenho que seguir na hora e que bacana que a gente se conectou e que deu certo a gente ter essa conversa. Ah, já te sigo lá há um tempinho. Tô acompanhando tudo, né? Porque introvertida tem realmente essa questão aí de se expor e a gente ouve muito que a gente tem que se colocar, né? Que a gente Uhum. precisa se mostrar mais. E muitas pessoas me mandam mensagem: como é que eu faço para mostrar meu trabalho sem me sentir mal? E conta aqui pra gente, como é que você teve essa ideia de trabalhar com marketing para introvertidos? Então, vamos lá, foi uma coisa muito engraçada, assim, que parecia estar na minha cara o tempo todo, mas eu demorei ali quase 2 décadas para chegar nessa conclusão, né? Em primeiro lugar, eu sou introvertido, sempre soube que, né, desde que eu tive noção do que era isso, sempre me pareceu claro que eu era introvertido e lidei com as dificuldades normais que os introvertidos lidam. E assim, eu de carreira, né, eu comecei a trabalhar com comunicação em 2008, mas em 2014 foi que eu fui para publicidade de verdade. Trabalhava com storytelling antes. E na publicidade eu gostava muito, trabalhava na criação. Gostava muito daquilo, porque eu estava no meu cantinho, criando, etc. Eu não tinha que ficar aparecendo e, né, fazendo vendas, esse tipo de coisa. Mas, como todo bom introvertido, chegou um momento em que eu falei, ok, tenho que sair da agência agora e ir para o meu cantinho, porque esse agito, essa bagunça, esse mundo de agência é muito agitado e eu queria trabalhar em casa, no meu canto, muito antes de pandemia e tudo mais. Fui fazer esse movimento, trabalhei com marketing digital, e ali eu comecei a perceber como era difícil para nós introvertidos realmente, né, ocupar um espaço, sermos vistos, conseguir até
competir de igual para igual com, né, outras concorrentes ali que tinham uma característica mais exibida, por assim dizer. O marketing digital brasileiro, ele puxou isso, né, acho que da personalidade geral do brasileiro, de ser um pouco exibido, de puxar papo, de estar aparecendo, de mostrar a vida. E eu fui nessa onda. Enquanto eu fazia serviços para outras pessoas, estava tudo certo, mas eu fui criando os meus próprios projetos e seguindo esse mesmo movimento, e aquilo aos poucos foi me fazendo muito mal. Foi me fazendo mal, foi me fazendo mal, aquela coisa de ter que mostrar minha vida, de ter pessoas se colocando ali num espaço que não era delas, né? Falando sobre minha vida, sobre questões de familiares, coisas do tipo. Aquilo não parecia certo para mim. E foi me incomodando, até que eu tive uma crise de ansiedade forte. E eu falei, não, não, tem que parar, tem que fazer alguma outra coisa, porque isso não está dando muito certo. Foi quando eu dei um passo atrás, comecei a pensar, né, em como eu ia fazer para mim um marketing que desse certo para o introvertido. E fui brincando, fui pesquisando, fui estudando, fui adaptando. Cheguei num ponto em que as coisas começaram a funcionar de uma forma muito mais gostosa, né? Eu não posso dizer que é fácil, porque nenhum trabalho assim que vale a pena fazer é fácil, mas quando a gente respeita a nossa natureza, se torna mais fácil. E foi assim que nasceu a ideia do marketing introvertido, foi assim que nasceu o perfil ali no comecinho do ano, em janeiro. A gente está quase completando aí 8 meses de perfil, quase isso. E é um sucesso, né? Você viu que tem demanda, né, para isso, porque você cresceu rapidamente, né, no Instagram, porque os introvertidos realmente têm essa necessidade de aprender a fazer esse tipo de marketing, né? E pelo que você falou, você já respondeu algumas das minhas perguntas aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta que eu recebo demais aqui. Qual você acha que é a diferença entre o marketing para introvertidos do marketing tradicional que a gente vê? Então, vamos lá, né? Eu costumo dizer que os princípios do marketing, tá, são os mesmos. As estratégias, as táticas, elas são as mesmas, mas o que acontece é que a gente tem que adaptar. Por isso que eu digo assim, eu não inventei nada com marketing introvertido no fundo, né? Não foi uma invenção, algo super diferenciado, não é isso. O grande lance foi que eu adaptei, que já estava ali, para a personalidade introvertida. Então a mudança foi mais numa questão de sensibilidade, assim, de ponto de vista, do que, vamos criar coisas do zero. Então, assim, o que que eu senti ali? Que observando os profissionais de marketing, observando o meio do marketing mesmo, como ele era vendido, como os cursos eram passados para as pessoas, os serviços, as mentorias, as consultorias, eles não olhavam, né, de fato, a natureza e as dores do introvertido. Então, eles entregavam, diziam assim, você tem que seguir isso para dar certo. E tudo bem, eu entendo, e faz sentido, porque o marketing tradicional funciona, tudo mais. Só que se você não olha, não tem essa sensibilidade de olhar para as dores do introvertido, as dores que ele carrega no seu íntimo por questão de que ele foi feito assim, o cérebro do introvertido é diferente, né? Aquilo, você perde de entender que aquilo não vai funcionar para ele, porque ele não vai conseguir carregar aquilo a longo prazo. Ele pode fazer por um tempo, vai ter resultados, isso pode animar tudo mais, mas depois de um tempo fazendo aquilo, um tempo agredindo muito a sua natureza, acaba acontecendo o que aconteceu comigo também. Você ter uma crise de ansiedade, de você querer largar tudo, você falar assim, não, chega, fecha todos os canais, vou morar numa casinha no meio do mato, né? Então tem essa questão. Então, assim, eu não vejo que tem uma grande diferença de princípios, mas sim realmente de ponto de vista, de formas de se chegar lá, de entender que algumas coisas simplesmente não serão agradáveis e nunca serão para o introvertido, e aí como a gente circunda isso? É onde que a gente pode criar pontes ali, criar caminhos diferentes para chegar no mesmo resultado, e também, né, o que que a gente pode usar de benefício ali, dos pontos fortes que o introvertido tem. Eu como introvertida, eu posso até me usar como exemplo. Outro dia eu queria postar um depoimento. Pedi, né, permissão para a pessoa se eu poderia postar sem a identificação, ela me autorizou. Então eu falei, as pessoas não estão com muita vontade de mais ficar vendo depoimento. Tem muito depoimento aí na rede. E eu vi que algumas pessoas, eles utilizavam um clickbait, que só de olhar para aquilo, só de ler aquilo, já me irritava. Falei, bom, se eu estou me irritando, meu público, que é introvertido, também vai se irritar com isso. Porque para mim era tipo uma enganação, era mais ou menos assim.
Uma leitora está me acusando de tê-la feito chorar. Isso é mentira, né? Isso é uma mentira. Então, quando a pessoa clica lá, ele vem com um texto que é enganoso. Então, para mim, eu sentia isso no corpo, esse incômodo. Falei, não, isso não vai dar certo para mim. Se eu começasse a seguir, por exemplo, essas técnicas que eles colocam, né, na internet para você alcançar, porque tem essa questão da isca digital, né? Como é que você vai ter a atenção das pessoas, sendo que tem tanta coisa aí, né? Para ela olhar, para ela ver. Então, eu fiz uma adaptação e eu me senti bem com essa adaptação. Eu coloquei mais ou menos assim: uma ouvinte me contou que sentiu vontade de chorar após ouvir o podcast. Isso não é mentira, isso realmente aconteceu, né? E eu me senti confortável com isso. E engraçado que deu tão certo que as pessoas começaram a seguir muito mais o podcast depois dessa postagem, Perfeito. porque se interessaram, né? Leram o depoimento, se interessaram muito mais em ler, do que eu simplesmente jogar assim o depoimento, colocar lá depoimentos e jogar, né, na rede. Não, perfeito, porque você falou a verdade, assim, depoimento tem de monte, a gente sabe que tem um monte de depoimento falso, infelizmente, né? Então acontece isso. E o introvertido, ele se sente muito mal de ser enganado. Acho que como ele não gosta de enganar, ele se cobra muito nessa questão. Quando Sim. acontece com ele, ele fica muito bravo. Então, quando algumas pessoas falam, não, veja só, foi só uma tática de marketing. Não, não foi uma tática enganosa. Você tá induzindo a pessoa a erro, então a pessoa perdeu o Sim. tempo dela para ver algo que não era real. Quando você faz do seu jeito, né, veja só. O introvertido, ao final do seu conteúdo ali, quando ele lê o que você colocou, ele entende que aquilo que você colocou no começo chamou a atenção, mas que há uma conexão que segue aquilo, que faz sentido em cima daquilo, que ele não foi enganado. Então, para o nosso público, isso é muito importante, né? Não fazê-lo de trouxa, digamos assim. Então, a gente É, detesta, detesta, detesta ser feito de trouxa, porque, né, novamente, como a gente costuma se cobrar bastante, a gente evita fazer isso com os outros. Né? A gente foge, a gente não quer ser visto como alguém que faz isso. Então, quando fazem com a gente, dói muito. Dá uma revolta, né? é. Então você diria que a sua primeira dica, então, seria essa para o introvertido quando for colocar alguma coisa aí no mundo, na rede, para ele perceber como é que ele se sente em colocar isso? Com toda certeza, né? Eu costumo dizer ali que o primeiro passo para você fazer um marketing introvertido, para você dar certo, né, em qualquer, enfim, qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de promoção que você venha a fazer, é abraçar a sua natureza introvertida. É entender que não tem nada de errado em ser do seu jeito, em ser introvertido, entender que, sim, né, se você é introvertido, você vai ter um pouco de dificuldade a mais do que os extrovertidos nesse jogo exibido das redes sociais. Então, assim, um extrovertido, uma pessoa que gosta de se exibir, vai ter muito mais facilidade no Instagram, por exemplo. Só que se você for imitar essa pessoa, você vai sofrer demais, em primeiro lugar, para criar um conteúdo infinito ali, que nem ela faz, porque para ela é natural mostrar a vida daquele jeito. Você vai sofrer para transformar a sua vida no Big Brother, para fazer esses clickbaits, e você vai sofrer achando que tem algo de errado em ser quem você é. Então, o primeiro passo é: tudo bem eu ser introvertido. Agora, vamos entender que o que funciona para o extrovertido não funciona para o introvertido, mas temos outros caminhos. Então, eu digo assim: existe um jogo do marketing, né? Só que você não é obrigado a jogar o jogo que os extrovertidos jogam. Há outras formas de se jogar esse jogo. Então, assim, para nós, eu falo, observa isso, então, o que que não cabe no teu coração, tira isso, porque isso vai te fazer mal a longo prazo, e abraça o que o introvertido tem de bom, que é um olhar mais profundo e um olhar mais estratégico. E se a gente faz isso, a gente consegue virar esse jogo, por assim dizer. Exatamente, concordo totalmente com você. E você já falou, né? Assim, a outra pergunta seria essa mesmo: quais os principais desafios que os introvertidos enfrentam, né, a promoverem seus próprios negócios, marcas nas redes sociais? Você disse bem, né? A gente não tem essa facilidade que os extrovertidos têm para ficar mostrando tudo que acontece na nossa vida. Mas você falou de estratégia autêntica também de marketing, né?
para que a gente não se sinta desgastado e para a gente não se sentir sobrecarregado. Porque a ansiedade é uma coisa que grita, né? Se Muito, você muito forte. coloca, você começa a fazer essas estratégias, a sua ansiedade vai a mil. Tá, então vamos lá. Assim, acho que a gente tem algumas características que vale a pena a gente mencionar. E até a gente, né, anotar para a gente mesmo, para a gente saber que a gente tem isso de bom, que não é só, temos que correr atrás dos extrovertidos. Veja, o introvertido ele tem um superpoder que é a profundidade dele, né? A capacidade de profundidade. Não estou dizendo que a gente é melhor que os extrovertidos, nós somos diferentes. Mas se a gente fosse fazer uma metáfora, a gente olha assim, o extrovertido natural, ele é como se ele fosse um grande lago, não muito profundo, mas um grande lago que, né, se espalha, né, e está tranquilo em se espalhar e alcançar novos pontos. Já o introvertido, ele é como se fosse uma poça um pouco menor, não se espalha, contida, mas muito profunda, que lá dentro, né, vai quilômetros e quilômetros de profundidade. Esse é o nosso superpoder, essa capacidade de mergulhar profundamente. Veja, a gente tem então um mundo rico, um mundo muito rico no interior. O nosso mundo interior é extremamente rico, repleto de repertório, de informações, de ideias, de reflexões. A gente pensa demais, a gente sabe que isso é um problema, mas ele pode ser uma coisa boa também. A gente pensa demais e tem novas ideias, a gente enxerga novos caminhos, enxerga novos pontos de vista. Além disso, quando a gente gosta de algo, a gente é capaz de mergulhar bem fundo nisso, quase como uma obsessão, Nossa, né? eu ia Uhum. te perguntar isso, desculpa até te interromper, Imagina. mas eu fico obsessiva quando eu estou num projeto que eu gosto muito, que eu esqueço de comer e de dormir. Exatamente isso. A gente perde horas, às vezes nem se tocou que passou tanto tempo, né? E isso é tanto verdade para coisas do nosso lazer, hobby, por exemplo, filmes. Um introvertido vendo série, e se ele gosta daquilo, ele vai fazer, ele vai maratonar, ele vai sair de lá, ele vai comprar os livros, ele vai ler no Wikipedia, vai fazer um monte de coisa. Vai ficar um especialista naquilo. Então veja que no trabalho, né, e se a gente escolhe algo como uma área de atuação, um trabalho, etc., é porque a gente tem um interesse naquilo, a nossa capacidade de mergulhar o nosso trabalho é muito mais profunda. De enxergar problemas que estão ali, de enxergar novas soluções, de enxergar novos caminhos, né? Então, isso é um superpoder. Isso já é um caminho para a diferenciação, tá? Que é algo extremamente importante no marketing. Além disso, é comum a muitos introvertidos uma sensibilidade um pouco maior, tanto que a gente tem tantos artistas introvertidos, não é por nada, uma empatia também. Então, essa capacidade de sentir, de se imaginar no lugar do outro, nos ajuda muito na hora de tentar entender o nosso público. Então, quando o introvertido ele olha para o outro e fala assim, eu tenho que ajudar esta pessoa, se coloca no lugar dela, sente a dor dela, ele consegue traduzir melhor o que aquela pessoa realmente está sofrendo e o que ela realmente precisa. E quando a gente identifica o que ela precisa, a gente tem o que a gente precisa para oferecer uma solução, para criar e oferecer uma solução. Então veja que coisa valiosa, né? A gente se tocar, porque quando alguém quer algo, alguém precisa de algo para superar um problema, se você tem essa solução, você não precisa nem vender. A pessoa vem te pedir, Exatamente, é o né? sonho, né? De todo introvertido. Vem pedir meu trabalho. Não deixa. Exatamente. A gente tem que vender o peixe. Meu marido, ele é artista, né? Ele fala: eu posso cantar para 1.000 pessoas, mas me pediu para vender o peixe, eu travo. Outra Uhum. coisa, ter que ficar numa conversa com mais de 10 pessoas ao mesmo tempo é bem mais difícil para mim do que ter que cantar para 1.000 pessoas, por exemplo. Sim, é muito desgastante para a gente, né? E digo mais, o fato de ter a conversa com muitas pessoas, de ter que vender, e o processo de venda, muitas vezes, é um processo que tem pressão, que parece que tem que convencer o outro, né? E o introvertido não gosta disso, que parece uma disputa. O É, introvertido não gosta de trazer esse tipo de estresse desnecessário para a sua vida. Então, o processo de venda, ele pode ser encarado, né? E ele é encarado por grande parte das pessoas como uma disputa, como um negócio que exige convencimento. Já quando a gente trabalha o marketing introvertido, cria um contexto para que as coisas aconteçam, você não tem que sair vendendo. Você tem que apenas criar o contexto e deixar as pessoas virem e pedir para comprar, o que é totalmente diferente. é Até isso que brinco você quando faz, é esse tipo de trabalho que você faz com os introvertidos, então, é né? isso que eu faço. Eu sigo um caminho de criar diferenciação, de todo um método para trazer as pessoas certas até ele. E aí, quando as pessoas certas chegam, ela vem aquele contexto, elas pedem para comprar, né? Que é bem mais fácil. Eu costumo usar essa metáfora. Eu falo assim, imagina que você tem um Fusca Bordeaux de banco de couro bege, tá? E você estava querendo vender esse Fusca.
o que que as pessoas pensam que é o normal? Eu vou sair na rua e vou parar para as pessoas e ficar perguntando: Ei, quer comprar meu Fusca? Ei, quer comprar o meu Fusca? Ei, quer comprar o meu Fusca? Para o introvertido isso seria horrível, ele não faria isso. Porque ele sente que ele está incomodando os outros, interrompendo os outros, etc. Ele Pois sente que é. está sendo um chato. O que que a gente faz então? É a gente achar pessoas que estão procurando justamente um Fusca Bordeaux de banco de couro bege e tudo mais, e a gente passeia com o Fusca na frente delas, e essas pessoas falam: Nossa. E eu sempre quis um Fusca exatamente assim. Quer me vender? É completamente Olha, diferente, sensacional. né? Muito para gente realmente é o sonho. Nano, eu já recebi várias mensagens de artistas no meu Insta também. Eles sabem que é imprescindível, né? Se colocar em exposição, estar em exposição. Mas, por exemplo, meu marido, cuidar de redes sociais, ele fala que embrulha o estômago dele. Uma outra artista também falou para mim, eu faço uma ou duas postagens e já fico sobrecarregada, né? Já a vontade que eu tenho é de deletar todas as redes sociais, mas eu sou artista. Isso que você falou, de não ter que convencer ninguém, né, a ouvir tua música, não ter que convencer ninguém, simplesmente passear, eu acho que é importante, né, para os artistas, porque eles simplesmente eles vão trabalhar a marca pessoal, vão colocar a música lá e as pessoas que gostarem desse tipo de som podem ouvir e podem comprar essa ideia, né? Exatamente, né? Eu costumo dizer ali para o pessoal que assim, tem um segredo no marketing introvertido que eu falo para os meus clientes, para os meus mentorados, tudo que é o seguinte: a gente, né, que é introvertido, quando cria um perfil, quando cria uma marca pessoal, a gente tem que entender que tem algumas particularidades que diferem da marca pessoal tradicional dos extrovertidos. Então, assim, no fundo, para a gente introvertido, a marca pessoal, o nosso perfil, etc., não é sobre a gente. Eu falo isso para eles, ó, a partir de hoje entenda que o seu perfil não é sobre você. De O meu perfil escola, né? lá, de escola, o meu Você perfil faz não é sobre mim. essa. Eu passo a Tá. ilusão de que ele é sobre mim, mas na verdade ele é sobre o meu público e sobre os problemas que o meu público enfrenta. Eu tiro o holofote de mim e jogo o holofote no meu público e nos problemas deles. Eu funciono como um espelho. Imagina só, se eu estou no meio do palco, tá? E tem holofote, vem aquela luz em cima de mim, eu ia ficar paralisado, né? Meu Deus, essa luz aqui em cima de mim e tal. Então eu pego um espelho e eu reflito essa luz na audiência. Eu reflito essa luz no público e nos problemas que eles têm. Então, quando eu falo dos problemas deles, quando eu falo sobre quem eles são, sobre os tipos de dificuldades que eles enfrentam, então, assim, eu não estou me expondo, eu estou falando deles, estou falando da vida deles, da história que eles já estão enfrentando, e aí eles se identificam. Então, veja, eles não precisam se identificar com o nano pessoa. Eles podem se identificar com a mente, com o cérebro do nano. O cérebro que está falando sobre as questões deles, que está falando sobre eles, está indicando caminhos para eles, né? Então, esse é o grande lance da conexão, né? O extrovertido, ele conecta como? Ah, pela pessoa. Veja, eu vivo essa vida. Veja, eu gosto do mesmo time que você. Veja, eu tenho essas coisas que você gostaria de ter, né? Essas coisas funcionam? Funcionam. Mas a conexão mais profunda, ela se dá mente a mente. Ela se dá quando você fala com uma pessoa e você pensa assim, nossa, essa pessoa me entende. Nossa, essa pessoa, ou ela já passou pelo que eu estou passando, ou ela já lidou com muitas pessoas que passam pelo que eu estou passando, porque parece que ela está falando diretamente para mim. Quando Eu me isso sinto acontece, compreendido, né? exatamente, eu me sinto visto, me sinto compreendido, É. a minha dor é validada pelo outro, porque a gente escuta por aí, né? Ah, isso é besteira, ah, para com isso, você tem que fazer tal coisa, você tem que aparecer mais, ah, mas eu não consigo, ah, você é só tímido, você é só isso. Não é, não é só isso. A gente, né, tá dando para a pessoa autorização dela, da dor dela existir. A gente está falando, olha, eu entendo, eu sei que é assim. Então, isso gera uma conexão. Para mim, é o tipo de conexão mais profundo e é o tipo de conexão que eu estimulo os introvertidos a construírem com suas audiências. Concordo completamente com o que você falou. A gente pensa, né, muitas vezes a gente tem uma ideia errada de que os extrovertidos não têm as suas questões também, não têm os seus problemas, né? Eu já atendi uma pessoa, eu sou da área de RH, né, e ajudo algumas pessoas a fazerem transição de carreira e tudo mais. E na época da pandemia, eu atendi muitos extrovertidos tendo que trabalhar em home office e perdendo uma energia e ficando deprimidos, porque não tinha contato, né? E atendi uma pessoa extrovertida também que ela comprou a ideia do marketing digital, trabalhar em casa sem precisar trabalhar nas empresas.
começou a ficar triste, triste, triste. Eu falei, mas assim, você está perdendo o que te dá vida, né? A sua bateria, ela se recarrega na socialização. Aí ele pegou e falou, é verdade, não dá, eu não consigo trabalhar aqui sozinho. Mesmo falando ao telefone, eu preciso de contato, né? Perfeito. A minha esposa, ela é extrovertida, né? Mas extrovertida bem clássica, assim. É, Eu vejo que ela brilha, ganha energia quando a gente sai com amigos, quando a gente sai de noite, etc, né? legal. Então, assim, é muito de entender o outro, entender o que serve para o outro, para respeitar também, a gente tirar o que é de bom em várias pessoas, né? E aqui falando um pouco sobre essa relação introvertido e extrovertido, eu vejo que a gente tem uma grande falha no meio empresarial, principalmente, de querer colocar todo mundo no mesmo barco. A gente ou cria ambientes que são muito introvertidos, ninguém se fala, tá todo mundo, cada um numa salinha, ou aqueles ambientes super abertos, todo mundo gritando e falando que são ambientes extrovertidos, que o introvertido quase morre naquilo, né? Então, isso eu creio que teríamos muito a ganhar se as empresas, enfim, o meio corporativo, olhassem para isso. Eu tenho certeza que ia aprimorar muito ali a maneira de trabalho, as metas iam ser alcançadas mais facilmente, etc, né? Porque é muito questão de conhecer o outro e respeitar o jeito que cada um é, porque não é melhor ou pior, é diferente. E se complementa muito, né, introvertido e extrovertido. Eu, por exemplo, eu tenho uma iniciativa menor, eu tenho uma proatividade maior, mas eu tenho uma iniciativa menor. E eu trabalhava com uma pessoa extremamente extrovertida, e ela me colocava fogo. Então, a nossa parceria era muito boa, porque eu era mais ponderada, eu observava coisas que ela não via, mas ela não me deixava ficar planejando em excesso para deixar o andamento do projeto mais lento. Então, assim, eu acho que Uhum. é perfeito você ter um companheiro extrovertido para te colocar esse fogo, né? Que muitas vezes a gente quer deixar tudo tão perfeito, tudo tão alinhadinho, que a gente perde a oportunidade ali, né? De Sim, agir. é um dos grandes desafios que eu tenho com os meus clientes também, que a gente mostra o caminho, a gente mostra tudo, né? Falar, ó, agora tá assim, assim, assado. E muitos têm qual dificuldade de colocar em prática. Eles ficam Exatamente. pensando, pensa e não coloca. Mas tem mais Então, coisa ainda que eu preciso olhar porque pode dar errado, né? E isso aqui. exatamente. É Ainda o tal mais do overthinking, né? quando você encontra aí algumas pessoas contrárias, né? Ou que não compreendem o que você está falando, porque você usa suas palavras, mas você tem que contar com a generosidade das pessoas para entenderem aquilo que você está falando. Então, eu Uhum. tenho paciência, assim, para explicar, né? Porque algumas vezes alguns extrovertidos acham que eu estou atacando, né? O traço de personalidade dele. Mas eu vou lá, eu explico. E até hoje, os meus haters, eles deletaram a mensagem que mandaram, e Uhum. entenderam, né? O que eu estava falando. Entendi. Isso acontece muito porque é difícil para o outro reconhecer, né? Eu falo, daí é um trabalho de empatia mesmo, de se colocar no lugar. E tem uma culpa ali, porque teve uma mudança na nossa sociedade de uns tempos, ali mais ou menos começo do século passado. A Susan Cain fala disso no livro dela, né, No Poder dos Quietos, lá, Sim, teve algum momento que deu uma virada e o culto à personalidade veio, e que de repente acharam que o jeito era o jeito extrovertido e só tinha que ser esse. Então criou-se lá um confronto, digamos assim, entre introvertido e extrovertido, que se você sim, analisa a história da humanidade, né, a antropologia, nunca foi um confronto, foi uma relação de ajuda mútua. Porque quando a gente vivia em tribos lá e tinha que explorar tudo mais, se não fossem os extrovertidos, a gente ficava sempre preso na mesma caverninha ali, né? Eles que fizeram a gente sair pelo mundo e enfrentar desafios e superar dificuldades e ver problemas. Agora, se não fossem os introvertidos, que muitos funcionavam ali como os conselheiros da tribo, como os xamãs, coisas do tipo, a gente já também tinha sido, morreriam, né? a gente já tinha sido extinto já, porque ia É, fazer as coisas de peito aberto e eu ia morrer, entendeu? Então, assim, exata. é necessário esse equilíbrio entre a vontade de sair de peito aberto e a necessidade de pensar, de refletir sobre as coisas que estão ao nosso redor.
Você, nesse seu 1 ano, né, que você está lá no Instagram, o que que você acha que foi mais legal, assim, nesse trabalho com os introvertidos? Então, me pegou de surpresa o crescimento do perfil, assim. Lógico que eu fiquei feliz, mas eu nem imaginava que ia ser num ritmo rápido. Foi muito engraçado, porque quando eu estava bolando esse projeto em casa e conversando com a minha esposa, que é extrovertida, ela falava: Não, mas isso não vai dar certo, você tá louco. Para introvertido, eles não vão nem falar com você no Instagram, né? Porque vocês ficam cada um no seu canto e tal. E eu falei, não, 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 eles não falam porque não se sentiram confortáveis, mas quando o introvertido se sente relaxado, se sente entre os seus, a gente fala pra caramba. Então, isso me espantou, assim, esse crescimento. E também, o que é um desafio, mas é uma coisa muito legal também, é ver os novos rumos, porque a gente programa algo, a gente tem algo em mente, mas as pessoas chegam também compartilhando suas histórias, suas dificuldades, aquilo que elas querem. Então, eu comecei a organizar o meu perfil e sigo assim, sempre ouvindo o que as pessoas têm a dizer, ouvindo qual está a grande dificuldade delas agora, para que elas querem de ajuda. Todos os meus produtos, inclusive, surgiram assim, foi muito engraçado. Eu comecei o perfil, daí o pessoal começou a pedir se eu dava consultoria. Aí eu fiz a consultoria. Aí depois pediram um curso que eles pudessem estudar. Eu acho que faz todo sentido, porque o introvertido, ele gosta de estar cara a cara com alguém, ele gosta de ler, se tem um livro ele quer ler antes, se tem um curso ele quer fazer antes, para depois dar o próximo passo. Então eu fiz o curso. É, Aí começaram a trazer questões muito específicas, assim, tipo, como é que eu faço isso no meu Instagram? Aí fiz workshop aqui no Instagram, e assim tá indo. Mas eu tô gostando desse movimento de diálogo, sabe? Das pessoas me trazerem o que elas precisam, eu estudar a fundo, eu ver as soluções que eu já tenho, como que eu adapto, tá sendo bem bacana. Mas a grande surpresa é essa, é os extrovertidos virem falar. Eles estão vindo e estão falando, olha, eu quero isso, para mim é importante aquilo. A maior dificuldade agora está aqui. Então está sendo um direcionamento muito mais de captar coisas, né, do que eu aqui de um lado falando apenas para uma audiência, sabe? Então não é um monólogo. Está sendo legal. bem bacana. Como que um networking pode ser confortável para o introvertido? Então, eu também odeio esse tipo de coisa, assim, não me sinto confortável. Eu nunca fui bom nisso, né? Eu sei que é a maneira como os negócios são feitos, não tem problema, mas né, Nano, nunca consegui me livrar daquela sensação de que, sei lá, eu estava sendo absurdamente interesseiro em criar aquelas relações, né? Então, assim, eu nunca me senti confortável nisso, né? Eu detestava aqueles momentos de agora cada um vai levantar e vai se apresentar e vai se vender e coisas do tipo. Né? E eu estava nesses ambientes ali, em workshops, em eventos presenciais, e eu via muitas pessoas com muita naturalidade. E para mim já suava a mão, o batimento cardíaco acelerava, tudo. Embora eu não seja tímido, tudo isso acontecia. Mas, assim, uma dica que tem me ajudado bastante é, novamente, aquilo que eu falei, de tirar o holofote de quem eu sou, tá? E jogar o holofote no cliente ou no problema. Então, o que eu passei a fazer nesses momentos de networking é, em vez de ficar falando de mim, em vez de ficar, né, explicando todas as coisas que eu já alcancei, coisas do tipo, eu simplesmente digo que eu ajudo introvertidos, né, a se destacarem e vender mais, sem precisar se expor ou forçar a barra nas redes sociais. É isso que eu falo. Então, basicamente, eu falo quem eu ajudo, né, e qual o problema eu ajudo essas pessoas a resolverem. Eu faço isso, eu jogo essa bomba lá e me mantenho numa postura aberta para quem quiser conversar. Eu consigo reparar em quem se interessa, assim, onde que a flecha acertou de fato. E quem não é introvertido, aquilo passa legal, bacana. Agora, eu vejo as pessoas né, porque, opa, que realmente viram aquilo como algo que é para elas. E aí, essas pessoas, ou elas vêm me buscar, né, para conversar, ou eu me aproximo naturalmente e deixo elas falarem. E aí eu escuto, 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 e eu não tento vender, né? Eu não tento vender nada. Até uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, digo assim, não precisa vender. Você não tem que forçar a venda ou buscar a venda, você tem que buscar o match. Tipo o Tinder lá, né? Se houver um match entre o que você oferece e o problema que a pessoa tem, né, o que ela procura, a venda muitas vezes acontece de forma natural. Não precisa né, pressionar, não precisa convencer, não precisa de nada disso, porque já existiu o match. Então, eu simplesmente deixo a pessoa falar, respondo dúvidas e vejo se há um match.
É, e cada caso é um caso também, né? A gente fala muito do perfil do introvertido, mas até entre os introvertidos tem um leque muito grande, né? Muito Umas grande. pessoas são menos, outras pessoas são mais. O que eu. Uma vez um introvertido me falou o seguinte, porque essa sua dica é perfeita, eu acho que é sensacional para a gente se expor mais nas redes sociais. Essa pessoa, ela me falou o seguinte: eu sou artista, eu pinto quadros e o que eu pinto é sobre mim. O que eu sou está ali naquele quadro, né? Então, para essa pessoa sempre vai ser desconfortável, acredito eu, porque ele não consegue se separar do que ele está vendendo. E claro, o artista não pode vender a própria arte também, eu penso assim, tem que ter alguém para vender para ele o quadro, por exemplo, né? Porque Sim, ele teria que vender uma coisa que está muito ligada a ele. Psicólogos ajudam muito nisso também, né? Quando é uma coisa que a pessoa não consegue se desprender, né, daquilo que ele está fazendo, eu acho que poderia ajudar nesse caso. E não ler crítica, né? Porque essa pessoa, inclusive, ela não, ela faz um trabalho muito legal, mas ela não gosta de expor uhum. o trabalho Veja, dela. a arte ela é mais complexa, né? Ela envolve questões muito mais complexas ali do ser humano. Mas por mais que a arte, a gente expresse algo do nosso íntimo na arte, então seja sobre nós, a arte só é arte porque ela reflete no outro a experiência humana. Tudo bem que é pelo nosso filtro, mas ela reflete a experiência humana. Então a gente fala, o que que são os grandes clássicos da literatura, ou os quadros que nos marcam? São aqueles que a gente olha e aquilo mexe com a gente de uma forma que a gente nem sabe explicar, porque mexe na questão humana. Então, por mais que a nossa arte tenha muito da gente, ela tem a capacidade de refletir algo do outro. O outro se enxerga ali também. É uma dor, uma sensação, né? Um momento que passou, aquilo te remete a algo. Então, a gente também observa que na arte existem certos padrões, seja no método, seja nos temas, seja em coisas assim. Então, você vai buscar os artistas, eles precisam buscar aquelas pessoas que se conectam com a sua forma de fazer arte. Essas pessoas são importantes. E muitas vezes um crítico não faz parte desse grupo de pessoas. Tá? Então, a crítica que esse crítico faz, ela é míope e ela faz um desfavor para o Isso, artista. Ela faz um exatamente. desfavor, ele se sente inseguro, ele acha que ele não tem valor, etc, né? Então, assim, eu costumo falar para o pessoal também que, veja, nós, como introvertido, a gente tem que se proteger, tá? Então, a gente não pode todo mundo entrar na nossa linha, passar da nossa linha. Então, eu falo, se comunique, se conecte com a tua tribo, com o teu público. Se não faz parte do teu público, não existe para você. Porque você não está fazendo isso para todo mundo. Você está fazendo o seu trabalho para um tipo específico de pessoa, para uma situação específica, para quem compartilha de um ponto de vista. Então, assim, você não tem que se preocupar com todo mundo. Sim, porque Aqui quem entra aquele não. aspecto do introvertido, tipo, vou ser um pouco antipático, que alguns acham, mas tá tudo bem, vou me Tudo bem. proteger, proteger a Se a minha paz. pessoa não conectou com o seu trabalho, você vai ter um monte de gente ali que não se conecta e não vai entender, né? Uhum. Não vai ter nada construtivo, né, para te passar, Exatamente. Por isso que eu falo de penso eu. buscar o match, né? Vamos buscar o match. Quando as pessoas vêm perguntando informações para me contratar, coisas assim, eu sempre pergunto o que que ela quer, qual que é a dificuldade, se ela é introvertida, antes fala, você gosta disso, gosta daquilo. Se a pessoa não é introvertida, ou se ela não enxerga algumas coisas da forma como eu enxergo, eu digo para ela numa boa, olha, não acho que isso aqui é para você, né? Não acho que isso é para você. Porque eu não estou ali para convencer ninguém. Sabe? Eu estou ali para ajudar pessoas que já entendem aquilo que eu estou falando, já entendem aquela dor, aquela necessidade e precisam de ajuda para resolver aquilo. Então não tem convencimento, né? Pode ter N motivos de não trabalhar junto. A pessoa pode falar, não conseguimos agenda, eu não tenho esse dinheiro para investir agora, o que quer que seja. Mas aquilo tem que fazer sentido para ela, tá? Exatamente. Eu acho que esse é um caminho muito importante para o introvertido, para tirar a disputa, tirar o convencimento da jogada. Simplesmente entenda se há conexão ou não, se há um match ou não. Se houver, o resto fica muito mais fácil. Com certeza, né?
E muitos artistas, né, são introvertidos, também tem isso, Uhum, né? Você muitos. pode citar, assim, alguma plataforma de marketing que tende a ser mais confortável e até eficaz, né, para os introvertidos? Tá, vamos lá. Eu creio que assim, a plataforma, ela não importa tanto, porque tem pessoas que elas vão se dar melhor em uma plataforma, outras em outras. A questão é, você tem que adaptar essa lógica ali para a plataforma. Então, a lógica é de não ser sobre mim, ser sobre o outro e o problema do outro, né? Mas você ser um receptáculo para aquilo, ser um espelho daquilo, para, né, um filtro para aquilo tudo. Então, é uma ilusão de que é sobre você. Aí depois você gera um tipo de conteúdo que atrai essas pessoas, um conteúdo estratégico para fazer o quê? Uma conexão, né? Como eu te disse, uma conexão via cérebro, via mente, via ponto de vista. E aí as pessoas vêm e o contexto todo está preparado para que ela eventualmente peça para comprar de você. Então você consegue adaptar isso a qualquer plataforma. Eu gosto do Instagram porque assim, o Instagram é a plataforma principal do brasileiro, todo mundo está lá, os CPFs estão lá. Algumas pessoas me dizem assim, ah, mas e o LinkedIn? Né? Eu acho o LinkedIn importante, eu não dou muito bem no LinkedIn, porque é uma rede que exige muita prospecção ativa, muito começar conversas, e, né, e como introvertido eu não sou assim, mas eu sei que ele tem sua vantagem. Mas veja, o LinkedIn falam que é a rede do CNPJ, mas todo CNPJ tem CPFs por trás. E Sim. esses CPFs estão no Instagram, né? Estão aparecendo no Instagram, estão brincando, estão passeando, estão procurando informações, estão vivendo. Então eu prefiro aparecer para essas pessoas, sabe? Prefiro A, im- aparecer por lá. a impressão que eu tenho aqui no Instagram, é claro que a gente só vai colocar o que a gente quer que as pessoas vejam, mas a impressão que eu tenho aqui no Instagram, as pessoas são um pouco mais reais do que no LinkedIn. Parece que no LinkedIn você tem que ter um personagem ali e você não pode sair dele, né? Veja que engraçado, né? Porque o Instagram, ele é a rede dos filtros, que É, teoricamente seria para sermos falsos, mas é que o LinkedIn, eu acho que o que gerou essa sensação no LinkedIn, que virou até meme, né, no LinkedIn, um monte de meme sobre o LinkedIn, é porque as pessoas ficam só se vangloriando ali. Elas é, ficam se autoelogiando, né? Então, assim, é tudo meio disfarçado, mas você vê que é um autoelogio. E pra gente isso é muito chato, né? A gente não gosta de fazer isso. A é. gente sofre até para colocar alguém nos elogiando. Não é Pois é. verdade? É, porque eu fico pensando, nossa, mas e se a pessoa, ela autoriza, mas e se quando ela lê aqui, ela não vai se sentir desconfortável? E mesmo não vendo o nome dela aqui. Então, e tem até página, né? Fanfic do LinkedIn, né? Histórias Aham, falsas aham. do LinkedIn. Porque ninguém acredita que aquilo poderia realmente ter acontecido, né? Não, é muito louco, né? A gente vê assim, as pessoas colocando também uns exageros no LinkedIn, tipo, a pessoa lá, ah, não, eu sou um freelancer. Aí tem lá CEO e head de sei lá o quê, barará, barará. Então, assim, a coisa se torna piada no fundo, no fundo, né? E a gente não gosta, a gente não quer ser visto como piada, a gente não quer enganar as pessoas, a gente não quer ficar se autoelogiando. A gente não quer nada disso. Então, esse conteúdo que eu sugiro, né, que seja feito de conexão, de holofote no problema, né, ele se torna útil, ele se torna como um imã, tá? E veja, ele até te diferencia de outros tipos de conteúdo ali que parecem mais do mesmo no final. Que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, não, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, ninguém tá vendo nada. E quem se destaca aparece mais. E eu posso até me usar como exemplo, porque eu comecei o podcast porque eu gostaria de me expressar mais. Eu sentia que eu tinha muita coisa guardada, né? E no primeiro momento nem foi para vender nada, simplesmente foi para me expressar. E a partir daquele momento ali eu pensei, vou fazer uma temporada só com 12 episódios, vou fazer só com voz, já vou ter um texto, vou estudar esse texto. Então, assim, os meus limites saudáveis nunca foram estendidos ali, né? Eu ficava bem segura nesse formato. Mas aí eu percebi que as pessoas começaram a pedir para continuar, né? Para fazer uma segunda temporada. Daí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso para não ficar desgastado, né? Para fazer um outro formato. Por isso que você é a primeira pessoa. Você vai estar no meu primeiro episódio da Ah, que segunda legal. temporada. E porque é um assunto que a gente realmente precisa, né? Eu até conto uma historinha no começo do episódio que muita gente me fala isso. Nossa, mas você poderia ter chegado muito mais longe se você tivesse
trabalhado mais o seu marketing pessoal. Eu acho que para mim tá bom, né? É, Algumas vezes acham que a gente não tem nem vontade, né, de fazer sucesso, de... pois Mas não é é, isso, não é? A gente não quer a todo custo, né? A gente quer. eu acho que você tocou numa questão que eu acho que é muito cara aos introvertidos, que eu vejo ali no pessoal, né? Que as pessoas me procuram para marketing porque elas querem dar certo, elas querem ganhar mais, elas querem subir na carreira, mas eu vejo que o introvertido, né? Não são todos, claro, mas a grande maioria, eles não querem aquela coisa do sucesso a qualquer custo, sucesso daquele de, eu vou passar noites em claro, eu vou sei lá o quê, eles não, né? Não tem aquele sangue nos olhos. Eu até fiz um post hoje falando sobre isso, que o introvertido, ele deixa o sangue nos olhos pro extrovertido. Isso. Entre sangue nos olhos e paz de espírito e uma mente tranquila, ele prefere a paz de espírito e a mente tranquila. Então, eu acho muito legal porque o introvertido ele não quer apenas chegar lá. Ele quer chegar lá, mas do jeito dele. Sim. Sem ter que abrir mão do jeito dele. Nem que, tudo bem, o meu lá não é tão explosivo e grandioso e tudo mais, mas é mais do que suficiente de repente, né? E quando a gente consegue, né, usar essa nossa autenticidade, aí é muito prazeroso qualquer tipo de trabalho, né? Aí você trabalha com extrovertidos, outro introvertido, e aí a coisa começa a fluir, né? Perfeito. Mas, Porque aí vem a sensação de estou fazendo o que eu devo fazer, o que eu estou sim, tranquilo para fazer, eu sinto confiança no que eu estou fazendo, estou ajudando as pessoas. Aí isso é maravilhoso. porque o que pode nos travar realmente é a ansiedade, né? Eu também tive crise de ansiedade, porque realmente eu não sabia o que que era introversão, eu nem imaginava o que era isso, e eu extrapolava, não descansava, e aí vieram as crises de ansiedade, eu fui ter que me cuidar, e aí comecei a me Uhum. entender melhor, busquei, né, li o livro da Susan Cain, e tinha comprado já esse livro e tinha ficado lá, sabe? Entendi. Criando pó na estante. Esperando o Quando momento eu certo. li, quando eu li, assim, eu falei, gente, vai ser esse o tema do podcast, né? Vai ser a introversão mesmo. É tão bom o E autoconhecimento, né? Quando a gente se acha ali, assim, dá uma tranquilidade de ver que não tem nada de errado com você, não tem nenhum problema a ser corrigido, tem apenas que adequar as coisas a você. porque a gente não tem nenhum manual, né? A gente não nasce com nenhum manual. Então, quando você percebe que você está entendendo, né, como que essa máquina aqui funciona e o que que você pode fazer para não se sobrecarregar tanto e para conseguir atingir ali os objetivos que você tem, aí é uma libertação mesmo, né? Uhum, perfeito, é isso mesmo. E fala para mim, se o introvertido, então, hoje, criar coragem, né, para querer fazer um Instagram, ele tem um produto, ele tem um serviço, e ele quer te procurar para trabalhar essa imagem dele, você poderia falar para gente aqui qual que são, quais os passos para fazer isso? Posso sim. Então, vamos lá, né? O meu trabalho ele consiste em entregar esse caminho mais adequado para o introvertido. Eu costumo dizer que a gente tem alguns passos, tem 3 passos ali. O primeiro é o da diferenciação sem exposição. O que que é diferenciação sem exposição? É encontrar de fato como você é diferente de todos os outros que estão aí. Tá? E você é diferente, todo mundo é diferente. E é muito importante encontrar essa diferenciação porque, embora, né, o mundo hoje conectado seja abundante, ele também é abundante de concorrentes. E se você não se diferencia, tá? Se você não se destaca, você não existe, você é irrelevante. As pessoas simplesmente passam batido. Então, é importante se diferenciar. Qual que é o problema? Todo mundo sente meio que por instinto que a minha maneira de me diferenciar é ou eu mostrando quem eu sou, que eu torço para tal time, mostrando a minha vida, tudo mais, ou eu baixo o preço. Tá? São 2 coisas que são horríveis para o introvertido. Tá? Então, o meu trabalho começa nessa questão da diferenciação, em encontrar como você se destaca, como você é diferente, qual é o problema que você resolve no meio que você está inserido, quais são as pessoas que você atende. Todo esse bolo de coisas ajudam a gente a chegar numa diferenciação única, que foi meu próprio exemplo, meu próprio caso ali, do marketing introvertido. Veja, todo dia surge, sei lá, milhares de novos perfis de marketing, mas, até onde eu saiba, o marketing introvertido foi o primeiro. Foi o primeiro. Eu sempre Então, faço buscas lá, eu só encontrei você mesmo. muitas pessoas veem, assim, é lógico que tem pessoas muito mais experientes que eu,
sobre marketing na internet. Mas as pessoas chegam ali e falam, não, 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 peraí. Mas eu não, depois de conhecer o Nano, eu entendi que eu não estou procurando um profissional de marketing. Eu estou procurando um profissional de marketing introvertido. É diferente. Então, essa é a importância da diferenciação. Feito isso, o segundo passo é, em cima dessa diferenciação, e em cima do problema que você resolve, do público que você tem, criar um tipo de conteúdo específico que é capaz de gerar aquela conexão e autoridade ao mesmo tempo. Quando a gente faz isso, da forma certa, a pessoa lê o conteúdo e ela fala: Não, isso aqui, meu Deus, parece que ele escreveu para mim. Né? Eu recebo muito contato dizendo assim: Nossa, você escreveu esse post para mim. Parece que você estava vendo o que eu sinto no íntimo. Então, é isso que é aí que a gente quer chegar. Quando a gente alcança isso, a pessoa vem naturalmente começa a acompanhar o nosso trabalho. Começa a acompanhar o trabalho, ela começa a ver as soluções que a gente entrega, ela começa a ver o que a gente é capaz de fazer, e aí chega um ponto em que ela vem e fala: Tá, agora eu quero dar um passo adiante. Né? O que que você recomenda? Daí, como eu digo, eu comecei com a consultoria, né? Eu tenho consultoria até hoje, que se a pessoa chega e fala assim, não, eu quero um olhar do Nano junto comigo, eu tenho a consultoria. Daí, depois eu criei cursos e workshops específicos, né, que são super acessíveis, assim, eu fiz bem para quem está querendo molhar o dedinho na água antes de pular, coisa do tipo. Então, você chega lá, tem diversas opções. E eu tenho uma outra coisa bem recente, que eu consigo abrir poucas vagas de vez em quando, que é o meu serviço. Quando eu chego com a pessoa, faço a reunião e falo, ok, agora eu entendi, agora eu vou entregar para você pronto, tudo em cima de quem você é. Mas eu que Ah, vou escrever o texto tudo direitinho, a partir daquilo ali a pessoa depois só prossegue. Então são três camadas, digamos assim. Mas em todas elas, tá, a solução é a mesma. É pegar o introvertido e fazer ele usar um marketing digital que respeita quem ele é que não vai fazer ele se agredir a natureza dele, nem nada do tipo. excelente. Tudo assim, tudo que você falou aqui faz muito sentido para mim. Você falou durante o episódio da nossa riqueza interna e da nossa profundidade, né? Então, o que eu posso falar, né, para quem está nos ouvindo, é que na medida em que eu fui fazendo, por isso que é tão importante a ação, né? Eu fiz um, fez dois, fez três, daqui a pouco eu já tinha feito 10, 15. A minha mente, ela entrou num modo de criação absurdo. Tem dias que eu tenho três, quatro, as pessoas dizem que não tem ideias, né? Tem dias que eu tenho 10 ideias e que eu faço só um esbocinho para não perder a ideia, e aí eu vou lapidando. Então a gente tem que começar devagar, Perfeito, mas começar, né? E perfeito. para nós introvertidos também, pelo que eu ouço as pessoas me falando e eu mesma me sinto assim, a gente tem uma necessidade de se expressar. Então, aquilo que você falou, né, das redes sociais, muito introvertido gosta de ter blog, muito introvertido gosta de ter podcast. Então, eu acho que hoje em dia, né, com a internet, tem inúmeras possibilidades, né, da gente se mostrar sem ter que fazer aqueles posts que você coloca lá no seu Instagram, da pessoa caindo no mar, celular toda hora, Exatamente. toda hora um Exa- celular se perdendo, né? Mas é isso, eu quero te agradecer bastante, né, pela participação aqui no primeiro episódio da segunda temporada e tenho certeza que meu público vai gostar bastante do seu trabalho. Ah, que legal. Espero que sim, né? Torço que sim. Quero agradecer a você pelo convite, adorei estar aqui com você, me sinto honrado de estar estreando a nova temporada ali. Gosto muito do seu trabalho também, acho bacana que a gente tenha se achado, se conectado, porque eu sei que os introvertidos precisam de mais exemplos nas redes sociais, né? Em tudo que é canto, na verdade. Eles precisam de mais exemplos para ver que não tem nada de errado com eles e que dá para a gente chegar lá do nosso jeito. Então, mais uma vez, fazer esse agradecimento. Te convidar para mais vezes para você aparecer lá no perfil também. Vamos conversar, vamos fazer projetos, que acho que muitas coisas legais podem surgir daqui, tá? E convidar o pessoal também a conhecer lá o Instagram, ver se faz sentido para eles, Qual que é o seu porque Instagram, Nano? Conta o aqui meu, para gente. o meu Instagram é @nanostorytelling, né? Nano, Nano, Storytelling, tudo junto. Mas se pesquisar como marketing introvertido, também provavelmente vai me achar lá no topo, né? Então, o pessoal chegar, conversar, não precisa ser, chegar para comprar nada disso, né? Chega lá, conversa, traz o feedback, ajuda, porque eu
quero ouvir também mais os introvertidos, e me ajuda bastante isso. Eu sigo estudando sobre esse assunto constantemente, né? Como a gente conversou ali, nós temos essas pequenas obsessões nossas, então essa virou uma obsessão minha. E assim, deixar a mensagem para os introvertidos de que não tem nada de errado, tá? Eu falo muito assim no meu perfil das imagens que eu utilizo, que são imagens um pouco fortes muitas vezes, né? E eu faço questão de usar aquelas imagens, porque, veja, algumas dessas imagens elas são angustiantes, mas elas são porque eu sei que é como o introvertido se sente. Quando forçam ele a ser quem ele não é, ele se sente angustiado, ele se sente sem ar, ele se sente se afogando, ele sente tudo isso. As outras imagens que eu utilizo, elas são bem bonitas, elas são até sexys, porque eu acho o introvertido lindo. Tá? Então é isso que eu quero deixar para as pessoas, tá? É difícil, tem suas dificuldades, mas a gente tem uma beleza que só a gente, né, sabe como é. É muito profunda. Então que as pessoas assim não se envergonhem, pelo contrário, tenham ali orgulho de quem elas são e saibam que dá para fazer muita, muita coisa, mesmo sendo introvertido. Porque é uma sensibilidade, né? A gente tem uma sensibilidade muito grande. E as imagens me chamaram a atenção mesmo. Eu vi que você usa preto e branco, né? E às vezes Uhum, eu fico olhando para uma imagem ou outra e realmente é isso, dá a sensação que é mais ou menos isso expressado em imagem, né? O que a gente exato, sente. exatamente. Hum, mas vamos continuar conectado. E pessoal que está ouvindo, quiser mandar a pergunta, né? Tiver dúvida, Exatamente, estamos fica à aí vontade. para responder. Isso, e também se quiserem chegar lá e mandar pergunta, falar, olha, ouvi o podcast, né? Tô com dúvida disso. Fiquem à vontade, gente. A Casa dos Introvertidos lá, Tá joia, Nano. Obrigada tá bom? novamente. Obrigado a você, foi um prazer. É isso. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe. Conhece alguém que se beneficiaria das informações desse episódio? Por favor, indique. E se quiser se aprofundar ainda mais, estou preparando com muito carinho conteúdo exclusivo, complementa os episódios. Esse material vai te ajudar a explorar os temas de forma mais profunda e ao mesmo tempo apoiar o podcast. Ao adquirir, você enriquece seu conhecimento e me ajuda a trazer novos episódios. Imagine checklists, templates, vídeos exclusivos, mapas mentais, criatividade é que não me falta. Cada material vai custar apenas R$ 8,00, mas, em comemoração ao lançamento da segunda temporada, o mapa mental desse episódio é gratuito. O link para baixar está na descrição do episódio. Vamos juntos? Uma última coisa a dizer é que somos únicos e cada pessoa reage de um jeito aos desafios da vida. Não existe traço de personalidade certo ou errado. Todos queremos ser mais felizes. Tenha um ótimo dia e até a próxima.